Se há algo eterno na arquitetura, como dizem que são os diamantes, são os croquis. Bem-vindos, bem-vindos ao nosso programa Pensar Arquiteto, do canal A de Arquiteto. Como eu falei no início, se há algo eterno, se há algo que fica para a arquitetura, para a sua própria história, são aquelas ideias originais, aquelas ideias iniciais que grande parte dos arquitetos, dos grandes nomes da arquitetura, expressavam em um papel, desenhavam ali aquela primeira ideia, aquela primeira concepção nos seus primeiros traços, em papéis, em cadernos, no que a gente chama de desenho à mão livre ou croquis. Desde que eu me conheço, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi desenhar. Muito por conta da minha origem, eu tenho a minha mãe é uma professora aposentada de artes plásticas da Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Então ela sempre incentivou a mim e meus irmãos a desenhar bastante em papel, até nas paredes. Então eu levei isso para a minha profissão enquanto arquiteto. Foi algo também que me induziu, querendo ou não, a seguir a carreira, além de outras influências. E ao longo da minha formação, ou ao longo da minha vida acadêmica na UFES, também eu desenvolvi bastante a questão do desenho à mão livre, o croquis. Muito por conta da minha geração também. Eu sou de uma geração que pegou exatamente essa transição entre o desenhar, o projetar arquitetura à mão, com instrumentos, lapiseiras, canetas nanquim, um papel manteiga, um papel vegetal, com réguas, escalas, e logo depois, minha geração rapidamente migrou para o desenho arquitetônico informacional, ou via computador, com programas que já estavam sendo desenvolvidos naquela época, já estavam em algumas versões mais adiantadas, como os programas em CAD, e agora, nesses últimos anos, as plataformas CAD estão sendo substituídas pelas plataformas BIM, que são duas formas diferentes de você projetar em computador, são duas formas diferentes de ver a arquitetura, duas formas diferentes de desenvolver arquitetura, e ambas, por mais que o BIM seja basicamente uma evolução, uma grande evolução das plataformas CAD, elas não renegam ou não tiram o valor do desenho à mão livre. Logicamente, você não desenha mais agora, você não precisa mais, desde das plataformas CAD, ficar desenhando em pranchetas, levando dias e dias e dias um projeto, mas a ideia, a concepção, ainda tem muito a dever ao desenho à mão livre, ao croquis. E enquanto professor, isso muito porque, não por uma forma anacrônica de ver a arquitetura, muito hoje baseada nas plataformas digitais, mas pelo contrário, é de você ter uma resposta rápida, que às vezes rápida de uma ideia, uma concepção, que essas plataformas às vezes não vão te responder, não vão te dar. Elas são muito boas para você desenvolver o seu projeto a partir de uma concepção inicial. E essa concepção inicial, ela ganha muito valor pelo desenho à mão livre. Eu tenho percebido nesses últimos anos, os clientes, sejam eles privados ou públicos, têm valorizado bastante a questão do desenho à mão livre. Então, pensando nisso, nessa defesa dessa prática do arquiteto em desenvolver a questão do desenho à mão livre, como o arquiteto finlandês historiador Johan Plasman fala do DNA do arquiteto. O DNA do arquiteto, quando ele quer expressar suas ideias a nível de projeto, está ali muito expresso no seu croquis. Diferentemente de um desenho em CAD, um desenho numa plataforma BIM, que ela é muito mecânica, que acaba um projeto ficando muito parecido com outro por causa da própria aparência que o desenho fica depois de finalizado numa plataforma dessa. Já no croquis, nenhum croquis é igual ao outro. Nenhum croquis de um arquiteto é igual ao outro que ele fez ou de outro arquiteto. Então essa que acaba criando a diferença de um arquiteto para o outro. Essa questão do DNA que ele emprega no seu desenho, na sua expressão gráfica do desenho à mão livre. Não é algo do século XX ou do século XXI. A questão do desenho à mão livre já vem como expressão gráfica desde a Idade Média, e ele vem sendo desenvolvido
ao longo dos séculos, com uma grande representação, uma grande presença durante o século XIX, XVIII, XIX e, por conseguinte, no século XX. Mas, ao mesmo tempo, a partir das últimas décadas do século XX, surgem já os programas, as plataformas CAD, logo depois as plataformas BIM, que vão dar uma mudada nessa forma de expressão e agilizar a expressão do arquiteto, né, enquanto no desenvolvimento dos seus projetos, e agilizar em muito o processo de projetar. Ao mesmo tempo, não é que todo arquiteto, para ser arquiteto, precisa saber desenhar. Não, não precisa, tá, gente? Deixar bem claro, tranquilizar aí algum estudante que está assistindo aqui o programa, não é isso, né? Não é isso que eu estou aqui defendendo. Logicamente, que o desenho ele é uma forma de expressar o seu ato de projetar. Agora, se você trabalha não na área de projetos, mas em outras áreas de arquitetura, né, se o seu talento não é o talento de projetar, mas o talento de você atuar em na variada gama de atividades do arquiteto urbanista, e essa questão do talento a gente vai falar em outro programa, especificamente sobre isso, às vezes essa outra atividade sua enquanto arquiteto não carece de um desenho. Você precisa saber desenhar para ser um bom arquiteto ou um grande arquiteto? Não. Agora, se você atua na área de projetos, ele é um ferramental, né, ou um instrumental importantíssimo. A questão do desenho já permeia a humanidade desde a sua origem. Não é uma premissa somente da profissão do arquiteto urbanista. Mas é o nosso instrumental, a forma como a gente tem de se expressar. Uma das formas que nós temos de expressão da nossa arquitetura, ou das nossas ideias arquitetônicas. Bom, falando isso, né, questão de expressões e tudo mais, eu tenho algumas dicas aqui de livros que eu posso recomendar para todos. Um primeiro aqui é o livro do Leandro Rodolfo Schenck, da Ana Bloom, Os Croquis na Concepção Arquitetônica. É um livro fininho, que ele dá uma passada muito legal sobre a questão da importância dos croquis em vários escritórios de arquitetura, tá? E como eles utilizam essa forma ou esse instrumental no seu desenvolvimento arquitetônico. Um outro livro também muito legal é o do Rafael Antônio Cunha Perrone, da editora Altamira, que ele também traça a importância dos croquis, né? A importância dos croquis em alguns escritórios também de arquitetura, e como eles e as escalas que esses croquis vão sendo utilizados dependendo também da escala do projeto, qual é o tipo de finalidade, para que fim, né, para falar a verdade, para que fim é relegado esse croquis. E um livro da editora Editorial Reverter, é um livro espanhol do Jorge Sanz, né, El Dibujo de Arquitectura, onde ele traça a história, né, basicamente a história da representação gráfica para os arquitetos, né, salvo engano, lá da Idade Média até os dias atuais. É um livro muito legal, recomendo. E, por fim, não menos importante, o Urban Sketching, do Thomas Torspekken, se eu falei certo, né, o Guia Completo de Técnicas de Desenho Urbano. Esse livro é muito legal, foi um dos primeiros livros que eu comprei sobre a questão do croquis, e principalmente do Urban Sketching, né, que é um grupo de pessoas, não só de arquitetos, que se reúnem, né, coletivamente no mundo todo, com representações em várias partes do mundo, né, os Urban Sketchings. Aqui no Brasil tem vários grupos, e aqui em Vitória, por exemplo, tem um grupo já formado pelo professor da UFES, Tarcísio Bahia, e é bem legal que eles se reúnem praticamente toda semana, salvo engano, mesmo agora durante a pandemia, de forma remota, e começam a desenhar as paisagens urbanas que eles estão visualizando, né? E eu recomendo. Gente, eu acho que é isso. É o tipo do assunto que não se esgota num único vídeo, né? Vocês vão perceber que, vez ou outra, vou retornar a esse assunto dos croquis, da importância dos desenhos em vídeos diferentes. A ideia é que cada vídeo que eu fizer aqui não se esgote em si mesmo, pelo contrário.
eles sejam uma abertura para outras discussões, outras demandas, outros debates. E queria, para concluir, para fechar aqui esse vídeo, que já está grande, eu queria pedir o like de vocês, o joinha aí no vídeo, compartilhem esse vídeo, comentem ele nos comentários, para a gente criar aí um debate, e também clique no sininho para receber novidades dos vídeos, tá? Falou? Valeu? Obrigado.